Bom dia, pessoal. Sejamos sempre muito bem-vindos na Casa de Estudos Espirituais Allan Kardec. Nossa querida SEAC, simples querida SEAC. A SEAC, então, tem uma característica de falar, mesmo que temporariamente, do tempo e do espaço. Aquele tempo em que nós passamos a semana toda naquele dinamismo, naquela oferta de raciocínio, naquele conceito de conhecimento exacerbado, a SEAC então tem esse dom de nos isolar, de nos receber e ao mesmo tempo revigorar a nossa conversa com o nosso próprio espírito. Tempo e espaço se mantém inerte nesses momentos, porque olhamos para dentro de nós, sentimos o sentimento, sentimos o conhecimento, conhecimento que se transforma em sabedoria através da fé. Uma equação infalível. Conhecimento, sentimento, sabedoria, unido à fé. Então, por isso que dizemos, sejamos bem-vindos à nossa singela, simples, querida SEAC. Quando estamos muito tristes, a nossa alma se sente assim, cheio de prantos. Chamamos alguém. Esse alguém aproxima-se de nós. Senta do nosso lado. Ele nos ouve. Entramos em silêncio. Com ele ao nosso lado, sentimos-nos mais fortes. Sentimos além de todas as montanhas. Ele nos enche de força para que vençamos os mares tempestuosos. Com ele ao nosso lado, sentimos-nos além de tudo. Sentimos-nos além do tempo. Senhor de todas as almas, nosso Criador, sentimos-nos além de todo o tempo. Mas o que é o tempo? O que são os dias? O que são os anos? O que é o tempo? Os dias passam, os anos também passam, o tempo passa, mas nossa alma, essa entidade imortalizada, permanece. Permanece. As aflições também tombam. As alegrias, elas vêm, elas vão. Mas nossa alma, ela restabelece todas as coisas divinas dentro do tempo de Deus. Desde há muito de milênios, nós olhávamos ao horizonte e enxergarmos como que um contato entre o céu e a terra. Mas caminhamos na nossa tratativa da nossa história, caminhamos e percebemos numa era mais científica que isso era uma simples ilusão de ótica. Caminhamos mais um pouco, entramos numa era mais espiritualizada. Entramos numa era de uma lógica mais da mente. E percebemos que existia sim uma linha divisória entre o finito e o infinito. Mas nós caminhamos um pouco mais e chegamos
em algo que chamamos hoje de era do espírito. E percebemos ainda mais que além da psicologia, além também da ciência, existe esse ser imortal. Esse ser imortal, então, com as suas potencialidades todas, ele extravasa, então, todas as fronteiras físicas. O finito átomo, as finitas substâncias, então, expandem-se e vão além. E chegamos ao que chamamos de universo. Universo. A grandiosidade além das nebulosas. A grandiosidade além das vidas interplanetárias. E vislumbramos, além do nosso espírito, algo que também chamamos de família. Família universal. Mas descendo do universo, chegando à nossa querida Terra, nosso planeta que nos recebeu com tanto carinho, encontramos a história humana. E quando aproximamos dessa história, percebemos que em todos os momentos, efetua-se algo que podemos chamar também de aferição de valores terrestres. Valores éticos, valores espirituais, valores políticos, valores intelectuais, valores sentimentais, valores religiosos, valores da fé. E dentro dessa aferição de valores, então, dentro desse conceito todo, sempre surge algo de renovação. Renovação de energias. Energias criadoras que trazem para todos nós algo que é muito natural. Muito natural diante de toda a constituição humana. As civilizações trazem algo meio místico, mas também trazem algo natural. Natural do seu empreendimento, a sua caminhada. Então as civilizações, elas surgem, elas constroem, elas lutam, elas destroem, elas desaparecem. As civilizações desaparecem, mas elas evocam sempre, em todos os momentos, evocam sempre em nossos espíritos o progresso. O progresso. Dentro das nossas misérias, das nossas tristezas, dos nossos esplendores, da nossa magistratura espiritual, elas afirmam sempre um conceito espiritual acima de todos os transtornos da matéria. Esse movimento imenso, então, ele se sedimenta também em algo que chamamos de conceito do bem. Conceito do bem porque podemos construir, podemos desejar, podemos fraquejar, podemos destruir. Mas a única emanação sobrevivente que enlaça todas as almas é algo chamado de fraternidade, de conceito do bem. Então surge esse efeito de conceito benéfico, de fraternidade, de harmonia, como a única e verdadeira bússola da nossa inicial sabedoria. Sabedoria que faz surgir diante dos nossos olhos de espíritos, nossos olhos de espíritos ainda pobres, faz surgir então diante dos nossos olhos de espíritos os fantasmas de todas essas construções e dessas civilizações. Civilizações que faleceram, cidades que foram derrogadas,
Elas aparecem então diante de todos os nossos olhos como uma imensa tela, onde assistimos em tempo real a reflexão da nossa história e todos aqueles seres que caminham dentro de cada um de nós. Seres que caminham dentro de cada um de nós. Porque as nossas almas têm uma característica de alteração de indumentária carnal. As nossas passagens aqui na Terra também voltam, dentro do espaço e de um tempo. E diante desses séculos em que passamos, em que reencarnamos, vivemos, nós construímos uma imensidão desses seres, que chamamos de edifício espiritual, chamamos de construção da alma, chamamos de evolução de espírito. Isso passa por lágrimas, isso passa por força, isso passa por pedras, isso passa por aclives, declives. E quando olhamos nostalgicamente para o passado, percebemos o imenso caminhar, a imensa construção, sedimentada mais uma vez no sentimento, na sabedoria, na fé que traz e nos induz incondicionalmente a construção do bem e o trabalho de energias renovadoras. Passam então todas as nossas civilizações, as civilizações dos homens, passam as nossas monumentais cidades que são derrogadas e sentem a renovação. Elas se transformam, essas construções magníficas, elas se transformam em simples ossuários de silêncio, onde vislumbramos possibilidades do passado, mas que aumentamos monumentalmente construções que miram para o futuro. O tempo passa dentro dessa Constituição, dentro da nossa história, dentro da formação de espírito de cada um. O tempo passa. O tempo como esse patrimônio divino das nossas almas. O tempo passa. O espírito renova as suas inquietações, suas angústias. Os séculos se vão no sentido de aclarar o verdadeiro caminho que devemos seguir. As nossas experiências humanas, elas recordam sempre, mais uma vez, aquilo que tem dentro de nós como uma centelha de luz. O trabalho do bem. A formação de uma constituição, de um anelamento de almas que formam aquela família do universo, que só é alcançada nesse grande conceito de fraternidade. As raças, então, elas seguem o seu caminho, as gerações, elas caminham também, elas passam. As línguas de cada povo também são substituídas. Os países, eles emergem, as fronteiras são construídas, mas também são substituídas por livre espaço de transição. As ciências também são substituídas. As religiões, elas ocupam um espaço também em indumentárias diferentes. Tudo passa, tudo evolui dentro de uma grande ferramenta que nós temos, chamada sopro divino. O sopro divino que faz movimentar, então, todas essas coisas que nós falamos, que observamos, que convivemos
diariamente. Esse sopro divino, ele estabelece a ordem de tudo. Mesmo que nós ainda queiramos distanciar-nos da verdadeira ética, do verdadeiro caminho, da verdadeira luz. Quando falamos em luz de construção, de formação espiritual, luz que nasce na formação do espírito e que sobrevive. Porque esse sopro edificador, ele mantém todos os movimentos e fenômenos no nosso edifício planetário. Não nos abandona. Segue o nosso caminho. Sabem aquelas pedras? Elas se transformam numa planície, porque esse sopro divino caminha conosco e alterna entre as nossas aflições e as nossas alegrias. Percebemos então, através desse sopro inquebrantável, que existe de novo essa imensa ligação. Nenhum de nós caminha sozinho, nenhum de nós vive solitariamente, nenhum de nós se isola. Esse sopro divino nos restabelece, mais uma vez, a constituição da vida universal, que nós chamamos de família única. Então, mais uma vez, raças são substituídas por almas. O que são as raças, senão composição de almas, de pessoas, de espíritos, que se unem para formar um determinado grupo? A geração, então, constitui uma evolução de cada um de nós, dentro do seu aprendizado, seu aproveitamento, sua construção, sua formação, sua dignidade, mas também, às vezes, a nossa derrogada. Falibilidade da alma ainda em evolução, em progresso. E as línguas? Aquelas línguas, então, isoladas em cada local do mundo, dão lugar a uma única expressão, conhecida por todos, venerada, trazida pelo véu celeste, trazida por todos, uma expressão única, uma expressão de união, uma expressão de fraternidade, uma expressão de amor, uma expressão de conceito do bem. E os povos? Povos nórdicos, povos sulistas, orientais, ocidentais. Os povos, então, eles são membros dispersos dessa família. Se espalham pela terra, mas eles trabalham para uma única formação. Os povos, então, no seu trabalho, eles restabelecem definitivamente, dentro da sua construção, dentro do seu desejo, dentro da sua sabedoria, eles convergem para essa família que chamamos, mais uma vez, de família universal. E dentro dessa grande família universal, aparecem entre nós seres eminentes, seres simples, mas também seres monumentais, seres que trazem um approach espiritual que brinda toda a luz do céu. Esses seres caminham conosco porque eles são seres que controlam toda a força do universo, toda a força dos planetas. E eles vão e vêm entre os orbes que compõem o universo. E eles retornam com as suas experiências e nos trazem conceitos espirituais renovadores. Seres simples, mas monumentalmente espiritualizados. Eles trazem para nós, então, a sabedoria, o respeito e a dignidade. Mas estes mesmos seres, muitas vezes, são dragados por nós, simples, população, civilização, simples, pela nossa vulgaridade. Os crucificamos e esquecemos, distanciamos do seu verdadeiro exemplo de fraternidade, de amor
e de bondade para nós. Ah, mas diante dessa mágica de estudo dos nossos olhos, nós compreendemos, nós caminhamos com esses seres missionários, que trazem essa luz do céu e faz compor em cada um dos nossos corações essa bondade, essa noção de irmandade e de família. De família além da matéria, de família além dos laços consanguíneos, de família que brinda no universo eternamente. E nós continuamos como uma força extraordinária de luz, uma luz que vem do alto sempre, como uma apoteose, como aquele ângulo de um triângulo mais alto e que brinda a sua base, compensando toda a nossa falibilidade e a nossa falta ainda de força para vencimento daquilo que chamamos de aflições aqui na Terra. Nós, pela simplicidade dos nossos espíritos, não conseguimos ainda divisar a grandeza desses seres. Não conseguimos ainda. Aparentemente são eleitos do céu. Ativam e desativam constituições na nossa terra. Constituições que estão dentro de nós. Mais uma vez, tocam o sentimento, a sabedoria e a fé. Esses seres são magistrais. O esteve conosco. O chamamos hoje de a luz do mundo. O chamamos de o que vem do alto. O chamamos de Filho do Criador. Nós o chamamos também de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um destes seres que trouxeram a base do Evangelho como a única forma de sustentação de toda a história humana. Com ele veio a voz de alguém maior. Alguém que contemplou toda a passagem do tempo, numa aparência inerte. Dizíamos: onde estás? Onde estás que não me ouves? Onde estás? Inertemente aparente, ele observa as nossas almas, com suas angústias, inquietações. Observou também passar as guerras que mancharam todo o roteiro da história humana e dos povos que seguiram sua peregrinação incessante para que a gente atingisse conhecimentos superiores. Ele observou também ruírem-se tronos e reis. Ele observou esfaleçarem-se coroas milenares. Este mesmo ser observou ainda passar os príncipes dos mundos e que, ao voltarem esses príncipes à vida, voltaram como simples escravos. É então a lei de encarnação, reencarnação, sucedendo cada forma que escolhemos de seguir o caminho da nossa vida. Este mesmo ser, ele volta muito além das nossas vaidades, do nosso orgulho. E ele conclama todos os povos da terra, para um único determinismo, o determinismo do bem, do amor, que constitui a verdadeira lei universal. E aí sim, a nossa alma surge, então, após todas as suas catástrofes, em forma de uma vida melhor. São essas as nossas experiências.
E nessa caminhada dolorosa, que é muito forte, que dilacerou o nosso espírito, a civilização, a vida, o homem, a sociedade, a construção, dilacerou. Surgiu este ser. Este ser que às vezes chamamos de Deus. Esse ser que nos sustenta, que chamamos de Criador. Este ser que nos envolve, nos observa, o chamamos de Senhor. Mais espiritualizado e mais intimamente, com uma relação mais natural, o chamamos de Pai. Jesus o chamava de Pai. Tamanha correlação, tamanha intimidade. Nós, como seres também co-criadores, caminharemos para chamá-lo não mais de Deus, não mais de Criador, porque constituiremos uma única família, liderada por um único ser, chamado Pai. E seguimos, dentro da contemplação do nosso século, ainda, seguindo aquele que foi o grande exemplo, aquele que fez surgir a palavra amor e que trouxe dentro dessa palavra grandes missionários também, que compuseram junto conosco a nossa caminhada. E nós seguimos com a misericórdia, com o devotamento, com o trabalho e com aquilo que chamamos de conceito do bem. Essa é a essência do nosso texto de hoje. Conceito do bem. Está no livro... Esqueci. Está no livro, é de Chico Emmanuel. Até o final a gente consegue lembrar do livro, né? O importante é a essência. O importante é que diz Mateus: sede, pois, vós perfeito, como também é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O importante é a essência que capturamos. E Mateus segue dizendo: o verdadeiro homem do bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, com a maior pureza trazida do céu. Capítulo 5, 48, 17, 13. Essa é a essência do conceito do bem. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Uma tarde muito quente. 9ª hora do dia. Nuvens espessas enchiam todo o céu. Um ar de tristeza enche o ambiente do Calvário. Espadas, lanças, tilitam no céu e fazem brandir de amargura o coração de uma mãe. Um coração de uma mãe de joelhos em uma cruz. Palavras vis, palavras agressivas em relação àquele que estava no alto. O coração de uma mãe chora ainda mais. E ela pergunta: o que fizestes? O que fizeste, meu filho, para merecer tamanha cena? O que fazem contigo? O que fazem contigo? Ela então, de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas, relembra, volta ao passado, relembra da manjedoura. Simples. Pequenos animais enchem de alegria aparente aquele que vem céu. Anjo pequeno, enche de luz a cidade.
simplicidade enchem de luz o coração daquela mãezinha que o acalenta em seus braços. Cresce, o cabelo cresce. Aquelas mãos simples, pequenas, delicadas, aquelas mãos acalenta inicialmente as pessoas. De sua boca saem palavras que harmonizam aqueles peregrinos das estradas, aflitos com os corações marcados pelas agruras da vida. Mãos delicadas, mas desde sempre, desde pequeno, as suas palavras traziam emanações do céu. Ainda muito pequeno, sua mãe se espanta quando ele traz 2 homens, atado em suas mãos, conhecido por toda a cidade como infratores, criminosos, e ele traz os 2 à sua casa. Entra na carpintaria do seu pai. Sua mãe, espantada com o que as outras pessoas poderiam dizer, com os olhos fixos naquele pequenino, ele diz: mãe, eles também são meus irmãos. Eles também são meus irmãos. As memórias continuam ainda e ele cresce. Esse pequeno cresce e se torna um homem. Suas pregações a faz lembrar as margens do mar, da Galileia, do lago de Genezaré, onde todos contemplavam a tua luz. E ele enchiam a todos com suas palavras de respeito, de simplicidade, de acalento, de amor, de conceito do bem, para todos aqueles que tinham ouvidos para ouvir. O que fizestes, meu filho, para merecer tamanha senha? O que fizestes? O que fizestes? Ele então olha para ela e diz: este é teu filho. Era João, que colocava a mão sobre o ombro de Maria. Ela triste. Ele atrás, para perto de si. Ele diz: este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. Mais uma vez dizendo sobre o conceito de família universal, além de todo o laço do sangue. E ela diz: o que fizeram com você, meu filho? E ele diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. A ti, Deus, entrego o meu espírito. A ti entrego o meu espírito, está consumado. Os anos passaram, o tempo passou, e ela, Maria, Mãe Santíssima, continuou o trabalho na cidade de Éfeso, uma casa simples, doada, chamada de Casa da Mãe Santíssima. Ela continuou doando seu amor, a sua bondade, o verdadeiro carinho a todos aqueles que buscavam o teu amparo. E eles diziam: és tu, Mãe Santíssima, mãe também daquele que vem do alto, do nosso Senhor. Mãe Santíssima. Certo dia, já com a saúde debilitada, cansada pelos trabalhos, ela vê um homem, um peregrino, como muitos visitantes. Diferente esse homem. Ele não vem para pedir, ele vem trazendo luz, trazendo paz ao seu coração cansado e recordando sempre as emoções do filho que partiu. Ele se aproxima, ele traz fraternidade no teu olhar. Estende-lhe a mão. Neste momento uma brisa bate em seu rosto e atrás ainda aquele ar de harmonia maior. Ele estende-lhe as mãos. E ela observa, ao tocar, as chagas marcadas pelos cravos. Ela diz então:
És tu, meu filho? Sim, meu pai. Sou eu, que venho a convite de meu pai te levar para que você seja a rainha dos anjos no meu reino. Abraçam-se então, e uma imensa luz para aqueles que podiam ver recai sobre a cidade de Éfeso. Uma luz imensa. Anjos entonam cantos e aquele Espírito da Mãe Santíssima e do nosso Mestre caminha-se para o céu. João, o filho de Maria, que ficou aflito pelos alguns pensamentos, se dirige para casa. Preocupado, aflito, foi para a casa de Maria. Chegando lá, ele encontra o corpo inerte. Ele diz: agora eu compreendo, Senhor Jesus, o que queria dizer com família universal. O tempo passa, as almas passam. Pela terra sobrevive o Espírito e se une numa única família. Mãe Santíssima, Senhor Jesus Cristo, João e todos nós nos irmanamos numa única família chamada de Conceito do Bem. Ó Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, Anjo Celeste, no dia de hoje, enche o nosso coração de alegria. Anjo acolhedor, retira da nossa alma as tristezas, as aflições, as agruras da vida. Coloca em cada um de nós a verdade, a simplicidade, trazida pelo nosso Mestre. Coloca em nossos corações, para que nós possamos brindar a nossa alma e caminhar além das trevas, para que possamos caminhar além da nossa ação corruptível, para que possamos caminhar dentro do teu amor, da tua bondade. Nesse domingo, enche o nosso coração de luz, de amor, como a rosa mística de Nazaré. Enche o nosso espírito com o seu perfume que diz para nós: somos uma família universal, porque vivemos algo chamado de conceito do bem. Sigamos em paz, que Maria Santíssima, Senhor Jesus Cristo e nosso Criador, Deus, nosso Pai, caminhe também conosco e possa acalentar sempre, para que não desviemos daquele que foi o maior exemplo que caminhou conosco, seu Evangelho, nosso Senhor Jesus.